Estou aqui num espaço diferente hoje, no consultório, mas estou no computador olhando uns índices para poder conversar com vocês. Qual que é a mensagem de hoje? Falar sobre feminicídio, né? Sobre essa tremenda, não sei nem me expressar, gente, essa barbaridade que o ser humano, que muitas vezes o homem faz com a mulher, né? Então, por que eu vim falar isso? Porque eu estou indignada e eu sei que a minha indignação não vai mudar o pensamento e o comportamento de vocês, mas desde que a minha fala ajude as pessoas a observarem e perceberem alguns comportamentos, algumas situações que estão vivendo, sofrendo algum abuso ou violência, para que essas pessoas consigam sair disso e mudar a realidade em que vivem. Porque os índices são alarmantes e não tem explicação para tamanha crueldade. Vamos lá. De 2015 a 2025, São Paulo registrou 6 casos no ano, né? O ano em que o primeiro crime começou a ser contabilizado, porque teve a lei do feminicídio, certo? A lei federal, que foi em 2015. Nesse ano que nós estamos, 2025, foram 53 casos de janeiro a outubro. Só 53 casos contabilizados, fora os que não foram, certo? Então, o que essa reportagem traz pra gente? O que esse número traz pra gente? Que é o maior número registrado no primeiro semestre desde que o Brasil passou a tipificar o crime. Então, o que é o feminicídio? Vamos começar a pensar, né? Aqui fala: quando o assassino envolve violência doméstica e familiar e menospreza ou discriminação à condição da mulher e da vítima. Então, aqui a gente percebe que só tem aumentado os casos, né? Cidade de São Paulo tem recorde de feminicídios no primeiro semestre. Então, aonde a gente vai chegar com isso? Meu Deus, como é que, em sã consciência, que eu penso, assim, enquanto psicólogo, enquanto ser humano, na mudança das pessoas, que as pessoas têm o direito de se arrepender, o direito de errar, mas, gente, uma coisa premeditada, uma coisa pensada, uma coisa feita na maldade, eu acredito que isso vai mais do que só o caráter da pessoa, a índole dela, é quem ela é, né? Então, o que eu postei hoje cedo falando sobre a mulher, vocês todos viram. Uma mulher de 31 anos foi atropelada e arrastada por um veículo durante 1 quilômetro. Meu Deus do céu, me dá até vontade de chorar. Como que uma pessoa, meu Deus, de verdade. Eu não tenho nem palavra para falar do sofrimento dessa pessoa. E só da gente escutar uma coisa dessa chega a dar uma gastrite de tão terrível. Então, gente, infelizmente nós não sabemos da capacidade do ser humano, né? Tem muitas pessoas que têm muitas coisas de bom, tem muitas pessoas que têm muitas coisas de ruins e a gente não sabe discriminar isso. O que nós podemos entender e saber são os sinais que as pessoas apresentam para nós. Então, quando ela te maltrata, quando ela te xinga, quando ela te dá um primeiro tapa, quando ela quer regular tuas roupas, isso são sinais de violência. Então, se o teu companheiro, eu falo de companheiro porque nem se compara os índices, e eu falo realmente de índices porque muitos homens perguntam, né? Tem a Maria da Penha, tem o João da Penha? Não tem o João da Penha, porque não se compara aos índices das mulheres que sofrem o feminicídio. Então, se você tá passando por isso, você tá vendo os comportamentos que aquele homem tem com você, não pense que ele vai mudar, gente, porque não muda. A pessoa só muda se quiser. Se ele acha que você é um objeto, por que ele vai mudar? E vocês estão percebendo que todo dia as atrocidades só pioram. Infelizmente, gente, as pessoas fazem o que elas acham que é melhor para si. Então, se uma pessoa olha você e percebe que você e acredita que você é um objeto dela, ela vai te tratar como um objeto. E se você aceitar isso, pior fica para você. Não estou dizendo que é culpa de um ou culpa de outro. Eu digo que são responsabilidades. Então, se você, a gente, como eu falei, nós não conhecemos o coração das pessoas, não tem estrela na testa de quem vai matar, de quem vai humilhar, não tem. Mas a pessoa dá sinais. Então, comece a perceber os sinais. O que você está passando no teu relacionamento? Essa menina, pelo que eu percebi, ela não tinha nada com ele, né? Não era, disse que não namorava, tinha ficado algumas vezes. E ele se achou no direito de atropelar ela e arrastar ela na rodovia. Né? Ela amputou as 2 pernas, porque o rapaz se achou no direito. Então, assim, por favor, gente, se cuidem. Eu sei que ela não sabia que ele ia fazer isso, que a gente nunca imagina, mas as pessoas são ruins. Existem muitas pessoas ruins nesse mundo.
A gente não precisa ficar com a pessoa e tentar descobrir um petróleo dentro dela para saber que ela é boa no fundo. Ninguém precisa ser bom no fundo, a gente tem que ser bom no raso, né? Então, assim, não vai parar, eu sei que isso não vai parar, cada dia que passa só aumenta, os índices aumentam, as mulheres sofrem, as mulheres morrem. E o que a gente pode fazer é tentar mudar a situação em que elas estão. Ou tentar mostrar para elas que elas não merecem aquilo, né? Vocês não são objeto, nós não somos, ninguém deveria mandar em nós, ninguém deve dizer o jeito que eu devo falar com uma pessoa, o jeito que eu tenho que me portar. Ninguém tem que achar que pode tirar a nossa vida por conta de uma simples discussão, de uma simples briga. Gente, nossa, que tristeza, que Deus tenha misericórdia dessa menina, que nós possamos... Então, como eu falei, que eu não sei como ajudar, acredito que na religião que eu estou, né, sou católica, que eu posso fazer é rezar por ela, pedir para que Deus tenha de misericórdia da vida dela, porque a vida dela só não foi ceifada e ela tá, né, no hospital em estado gravíssimo. E fazer o meu trabalho de poder auxiliar e falar para vocês como nós podemos sair de situações em que nós nos colocamos muitas vezes, em que nós nos aceitamos, achamos que a pessoa pode mandar em nós, ou deixamos ela muitas vezes fazer isso com medo de sair de um relacionamento, né? Porque muitas pessoas têm medo, dependem. Mas hoje, gente, tem tantos meios para a gente não cair em cilada, então, por favor, né? Que a gente se cuide, que a gente não fique com pessoas que demonstram que querem mandar em nós ou que acham que nós somos objetos, que eles fazem o que quiser com a nossa vida. Vamos crescer e ensinar para os nossos filhos que tem sim diferença entre homem e mulher, mas que ele não deve achar que ele manda nela. E eu falo isso realmente para os homens, porque como eu estou falando de feminicídio, os índices são alarmantes de homens que matam mulheres. Então, que nós mulheres possamos ensinar também para os nossos filhos em casa que eles têm que aprender a respeitar a esposa, que num relacionamento tem que ser feito de comunhão, de companheirismo, nada de querer mandar no outro, nada de querer impor só a sua opinião, que nós jamais podemos achar que o que a gente quer é lei, né? Num relacionamento as coisas não são assim, para que nós possamos ajudar os nossos adolescentes, as nossas crianças a crescerem com uma visão diferente, porque as pessoas que fazem isso, elas se acham no poder de tirar a vida de alguém e fazer o que elas querem, né? De matar alguém. Porque, gente, se cada um mudar a sua realidade dentro de casa, o mundo pode ser um pouco mais diferente. Não estou dizendo que 100% vai mudar, mas se a gente consegue mudar dentro da nossa casa, a gente consegue mudar uma parcela do mundo. E ensinar para quem está em casa que violência não é o jeito de resolver nada, que bater, que xingar, que querer matar não é certo. E não é assim que nós devemos resolver nossos problemas, né? Porque ali não tem resposta. A resposta do problema é eu mando, você obedece, eu te mato, você morre porque eu quis isso. Né, do feminicídio é bem isso. Então, que triste que nós possamos se juntar enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né, que têm consciência para fazermos diferente, porque essas pessoas que fazem isso, elas não têm consciência, elas fazem o que elas querem, da maneira com que elas querem, e que realmente elas tenham o fim que elas merecem, que elas possam pagar por isso.